نقاشا خایه کردن. نگاه کنین. کیرم دهنت. O regime de Khamenei construiu seu poder sobre 3 pilares: o poder de Teherã, a religião de Mashhad e o dinheiro de Tabriz. No entanto, esses 3 pilares foram destruídos simultaneamente pela onda de guerra civil que começou na noite de 10 de janeiro. O regime cortou a internet, cortou a eletricidade e soltou milhares de guardas revolucionários sobre o povo. Mas eles não conseguiram conter a raiva e a fúria do povo. Os mullahs já não estão seguros nem em suas próprias casas. A legitimidade teocrática se foi, e o sinal definitivo de ruína para o regime. O monopólio da Força Armada foi quebrado e a guerra civil se voltou contra o regime. Para Khamenei e a elite iraniana, agora há apenas uma opção na mesa: fuga em massa. Destino: a fazenda dos ditadores de Putin em Moscou. À medida que as maiores cidades do Irã saem do controle do regime, há fortes indicações e vazamentos de inteligência de que o plano de fuga em massa de Khamenei e dos mullahs já está em andamento. Há muitas pessoas desmoralizadas sentadas bem ali, incluindo o próprio Khamenei. Eles estão se preparando para fugir do país. Estão carregando aviões para decolar e talvez até acabarem em Hur. Imagens circulando nas redes sociais, supostamente tiradas no aeroporto Vnukovo de Moscou, mostram membros do supostamente intocável regime de Khamenei do Irã e suas famílias com malas, expondo o pânico do regime para o mundo. Embora ainda não confirmadas oficialmente, essas imagens apresentam uma coerência lógica consistente com as realidades no terreno. Ao chamado do príncipe herdeiro Pahlavi, uma enxurrada de 10 milhões de pessoas esmagou a guarda revolucionária do regime e tomou o controle das 3 maiores cidades. Mesmo em Mashhad, onde Khamenei nasceu, prédios do governo foram incendiados com slogans de Pahlavi. Soldados do exército regular estão beijando uma foto de Trump, a quem pediram ajuda, não a Khamenei. Senhor Trump, nós, o pessoal militar e todo o povo do Irã, estamos esperando que você nos salve. Também queremos dizer, faça o Irã grande novamente. Porque para os oficiais iranianos, a Europa e os países do Golfo estão fechados. A única rota de saída segura restante é o corredor aéreo do Cáspio. Dados logísticos também apoiam essa teoria de fuga. De acordo com relatórios da revista Air Cargo Week, desde 27 de dezembro tem havido um tráfego intenso entre Teherã e a cidade russa de Mineralny Vody, sob o disfarce de voos civis usando aviões de carga IL-76TD. A frequência desses voos e o fato de serem realizados com os transponders desligados indicam que não se trata de transporte comercial, mas de uma operação de evacuação militar de emergência. Então, por que Putin está apoiando um regime perdedor? A aceitação de Khamenei e suas elites por Moscou não é um gesto de amizade, mas um cálculo frio de interesses. Putin pode estar planejando manter a elite iraniana como reféns geopolíticos, assim como fez com Yanukovych, que fugiu da Ucrânia, e Assad, que foi encurralada na Síria. Esta estratégia baseia-se tanto em impedir que os segredos nucleares do Irã caiam nas mãos do Ocidente, quanto em obter uma parte dos bens saqueados. Moscou está mais uma vez desempenhando o papel de último refúgio do clube dos ditadores. O colapso moral no topo do regime é ainda mais profundo. Relata-se que as elites, que há anos pregam ao público que o Ocidente é o diabo, gastaram milhões em advogados parisienses, nos bastidores, para buscar asilo na França e no Reino Unido. Os pedidos de visto do presidente do parlamento Galibaf e da família do ex-presidente Rouhani são a evidência mais clara dessa hipocrisia e do colapso do regime. De acordo com relatórios de inteligência obtidos pelo The Times, o plano B de Khamenei foi projetado para ser ativado no momento em que ficasse claro que as forças de segurança perderam o controle. Os preparativos para deixar o país com seu filho, Mojtaba, e sua equipe mais próxima de 20 pessoas são uma admissão de que o regime está efetivamente acabado e que é apenas uma questão de tempo. Quando um regime colapsa, não são apenas as pessoas que fogem, a riqueza também foge. A declaração do parlamentar britânico Tom Tugendhat, no parlamento de que o ouro está saindo do Irã e armas russas estão entrando, confirma de uma fonte oficial que o que está acontecendo não é apenas uma fuga, mas um roubo organizado pelo Estado. Mas também estamos vendo aeronaves de carga russas chegando e pousando em Teherã, presumivelmente transportando armas e munições, e estamos ouvindo relatos de grandes quantidades de ouro. Essa transferência de ouro é o pagamento pelas últimas armas que Khamenei usará se ele permanecer no poder.
Se ele for forçado a fugir, está planejado como uma garantia para sua vida no exílio na Rússia. Aquelas caixas pesadas em aviões que pousam em Moscou não podem ser apenas pertences pessoais. A história nos mostrou repetidamente que ditadores esvaziam o tesouro do Estado usando métodos de desinvestimento quando caem. O lendário tesouro que o Shah Pahlavi supostamente levou consigo quando partiu em 1979 parece estar acontecendo hoje em uma escala muito maior e sob proteção militar russa. Os veículos usados nesta operação também são altamente suspeitos. As aeronaves IL-76TD, pertencentes à Aviacom Cytotrans e Ruby Star Airways, que pousaram em Teherã, têm um histórico no mundo da aviação. A própria presença dessas empresas, que ganharam notoriedade por transportar armas e metais preciosos nas zonas cinzentas da África e do Oriente Médio, prova a natureza ilegal e sigilosa da operação. Enquanto o povo iraniano é esmagado pela desvalorização recorde do real, inflação e escassez de energia, o contrabando das últimas reservas restantes do país para o exterior pelo seu líder mostra o quanto a raiva que alimenta os protestos é justificada. Este é o último suspiro de um regime que traiu seu povo. Enquanto isso, a Rússia não está oferecendo este serviço de evacuação e proteção gratuitamente. O Kremlin encontrou uma maneira de financiar sua própria economia de guerra na Ucrânia ao tomar uma grande parte das reservas de ouro do Irã. Então, por que o regime está fazendo as malas em vez de lutar até o fim? A resposta está nos ventos frios que sopram de Washington. A ameaça do presidente Trump de que o Irã está em grandes apuros e, se matarem pessoas, nós atacaremos com muita força, foi percebida por Khamenei e seus generais como mais do que um aviso diplomático. Foi uma sentença de morte direta. Se eles começarem a matar pessoas como fizeram no passado, nós vamos nos envolver. Vamos atingi-los muito forte onde dói. A declaração de Trump, irritado por não ir diretamente para o campo, mas para atacar onde dói mais, reviveu os temores entre a elite do regime de um assassinato direcionado ao estilo de Qasem Soleimani. Movimentos militares concretos também estão alimentando esse medo. Planos de ataques aéreos em grande escala vazados pelo Wall Street Journal indicam que os Estados Unidos podem mirar diretamente na estrutura de comando do regime, em vez de sua infraestrutura militar. Mais importante ainda, relatórios de inteligência que operadores da Delta Force, que desempenharam um papel na captura do líder venezuelano Maduro, foram redistribuídos para o Oriente Médio, tornaram a permanência de Khamenei em seu bunker em Teherã equivalente a suicídio, porque a Delta Force é um pesadelo que entra no buraco em que você está escondido e te puxa para fora. Dados técnicos também provam que os Estados Unidos não estão blefando. A presença de aeronaves tanque KC-130 da Força Aérea dos Estados Unidos sobre o Golfo Pérsico é a indicação mais clara de que aeronaves F-35 e bombardeiros B-52 estão aguardando no ar para reabastecer antes de entrar no espaço aéreo iraniano. Uma aeronave tanque no ar significa que estamos prontos. Esta pressão externa e a revolta popular interna aceleraram a desintegração dentro do exército iraniano. A postura agressiva, mas clara, de Trump encorajou elementos dissidentes dentro do exército. Os soldados começaram a ver uma possível intervenção dos Estados Unidos não como uma ocupação, mas como uma oportunidade de se libertar do jugo da guarda revolucionária. Esse colapso psicológico foi o golpe final que deixou o regime indefeso. A queda do palácio em Teherã não é apenas uma questão interna iraniana, é um terremoto geopolítico global. O tsunami criado por este colapso tem o poder de eliminar todos os equilíbrios de Moscou a Pequim. O primeiro dominó é a Rússia. Vladimir Putin cometeu um erro crítico em sua guerra de atrito na Ucrânia. Ele tentou compensar a inadequação de sua própria indústria de defesa com munição barata do Irã. Como apontam os analistas do CSIS, os drones kamikaze Shahed 136, que a Rússia está usando para aterrorizar cidades ucranianas, não são produção própria de Moscou, mas soluções prontas de Teherã. A raiz dessa frota fantasma operando no Mar Cáspio é a força vital do exército russo. Analistas da CNN e OSINT expuseram que esses navios transportam constantemente armas ao desligarem seus transponders, conforme revelado por imagens de satélite. Quando o regime iraniano colapsar, esses navios serão deixados para enferrujar nos portos do Cáspio. O fluxo de Shaheds para Moscou será interrompido. Então, o que isso significa? A força aérea barata da Rússia desaparecerá da noite para o dia. A tática de saturar as defesas aéreas da Ucrânia entrará em colapso. Mais importante, as fábricas de montagem de vantes da Rússia, na região de Alubuga, enfrentarão um risco de fechamento devido à falta de componentes críticos do Irã. Quando toda essa cadeia, desde cabos de fibra ótica até componentes especiais de motor que a Rússia não consegue produzir sozinha,
for rompida, os olhos de Putin nas linhas de frente ficarão cegos. Este é um desastre logístico que esmagará o poder de fogo da Rússia nas linhas de frente. Pior ainda, de acordo com um relatório especial da Reuters, o Irã está fornecendo à Rússia centenas de mísseis balísticos. Quando esta torneira for fechada, as unidades de artilharia e mísseis russas serão condenadas à cegueira estratégica na frente ucraniana. A capacidade de guerra sustentável de Putin será interrompida com a falência de seu principal fornecedor. Para o exército russo, isso não é uma escassez de munição na linha de frente, mas um ataque cardíaco logístico direto. O Kremlin não conseguirá mais encontrar mísseis para atacar profundamente na Ucrânia, e a linha de defesa desmoronará como papel. O segundo grande choque atingirá a economia chinesa e a doutrina de segurança energética de Pequim. A administração de Pequim havia transformado anos de sanções contra o Irã em uma oportunidade para si mesma. Ao comprar petróleo iraniano, que todos os outros temiam comprar, a 20 a 30% abaixo do preço de mercado, capturou uma enorme margem de lucro. De acordo com dados da Bloomberg, a China sozinha absorve 90% das exportações de petróleo do Irã. Isso significava energia subsidiada para a indústria chinesa. No entanto, quando o regime mudar e o Irã se integrar ao sistema mundial, essa equação será devastada. Uma nova administração iraniana, pró-ocidente ou neutra, venderá seu petróleo no mercado livre a seu verdadeiro valor para a Europa ou Índia, à medida que as sanções forem levantadas. A festa do combustível com desconto acabou para a China. Este súbito aumento nos custos de energia desencadeará uma explosão inflacionária na já frágil indústria da China. Além disso, o acordo estratégico de 25 anos e 400 bilhões de dólares com o Irã se tornará instantaneamente um enorme custo irrecuperável. Pequim perderá seu maior investimento estratégico no Oriente Médio. Quanto à rede terrorista regional, o Hezbollah e os Houthis são mais como empregados assalariados de Teherã do que movimentos ideológicos. Veja, isso não é uma previsão. É um fato baseado em dados. De acordo com relatórios do Wilson Center, mais de 70% do orçamento anual do Hezbollah, aproximadamente 700 milhões de dólares, vem diretamente do Irã. No momento em que esse fluxo de dinheiro parar, ou seja, quando o Banco Central em Teherã fechar, os salários dos militantes no sul de Beirute se tornarão impossíveis de pagar. O apoio logístico será cortado, a munição não será reabastecida. Para um exército mercenário, a lealdade termina no dia em que o último cheque é pago. O Hezbollah sofrerá estrangulamento financeiro e perderá sua capacidade operacional em semanas. O mesmo se aplica aos Houthis no Iêmen. Relatórios da Agência de Inteligência de Defesa dos Estados Unidos provaram repetidamente que componentes críticos dos mísseis balísticos e UAVs usados pelos Houthis vêm do Irã. Quando os oficiais de logística em Teherã abandonarem seus postos ou o regime mudar, aqueles navios de suprimentos secretos destinados ao Iêmen não poderão deixar o porto. Os brinquedos de alta tecnologia, em posse dos Houthis, em breve se tornarão sucata, devido à falta de peças de reposição e munição. O reinado de terror dos Houthis no Mar Vermelho chegará ao fim à medida que sua fonte se esgota. Por outro lado, o comércio global pode respirar novamente. Mesmo que o regime iraniano não tenha ocupado diretamente as vias vitais do comércio global, como o Estreito de Hormuz e Bab el-Mandeb por anos, ele os usou efetivamente como meio de tomada de reféns através de atores por procuração e ameaças assimétricas. Os ataques dos Houthis a embarcações comerciais no Mar Vermelho fizeram com que os custos de seguro e as taxas de frete disparassem. Avaliações do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial destacaram que os custos de transporte de contêineres aumentaram de 3 a 4 vezes em um curto período, com os prazos de entrega se estendendo por semanas. Isso não foi apenas um problema logístico, levou a uma inflação persistente globalmente, ao redirecionamento das cadeias de suprimentos e a empresas pagando um prêmio de risco extra. Quando o regime em Teherã cair, esse mecanismo de chantagem será destruído. Quando a pressão assimétrica dos Houthis nos mares terminar, a rota do Mar Vermelho pelo Suez se tornará previsível novamente. Os prêmios de seguro cairão, os navios não terão mais que navegar ao redor do Cabo da Boa Esperança, e as perdas de combustível e tempo diminuirão. Isso não apenas reduzirá os custos de frete, mas também diminuirá os itens de transporte na cesta de inflação global. Isso tornará a produção just-in-time possível novamente e reduzirá a precificação de risco no comércio. A dimensão mais estratégica reside no design geoeconômico de longo prazo de Washington. O corredor econômico Índia-Oriente Médio-Europa, anunciado pela Casa Branca, é uma espinha dorsal comercial alternativa que visa conectar produtos indianos à Europa via Golfo e Mediterrâneo Oriental. A instabilidade relacionada ao Irã é um dos maiores obstáculos geopolíticos nesse corredor.
Uma vez removido esse obstáculo, a carga da Índia pode fluir de forma contínua e segura para os mercados europeus via a Península Arábica. Isso não é apenas sobre encurtar os tempos de comércio. Também significa estabelecer uma rota de alto padrão, segura e baseada em aliados para contrabalançar a iniciativa do Cinturão e Rota da China. A libertação do Irã significa a libertação das rotas comerciais globais. O jogo acabou. Como você pode ver, o fogo nas ruas de Teherã queimou não apenas o assento de um ditador, mas também as fábricas de drones de Moscou, os cálculos energéticos de Pequim e a rede terrorista do Oriente Médio, tudo de uma vez. Khamenei e sua elite podem levar seu ouro e fugir, mas não podem escapar do julgamento da história. Buscar refúgio na Rússia não prova a força de Putin, mas sua fraqueza. Prova que o clube dos ditadores não é mais um centro de poder, mas um campo de refugiados. O Shah Pahlavi estava certo. Trump emitiu seu aviso e o povo iraniano deu o veredicto final. O mundo está despertando para um eixo do mal sem o Irã, um Oriente Médio sem terrorismo e uma Teherã livre. Isto não é apenas uma mudança de regime. Isto é um checkmate no tabuleiro de xadrez geopolítico. Então, o que você acha disso? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar informado sobre as novas análises da PPR Global. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos